que desapareceu naquela noite e foi considerado o cérebro por trás da fuga. Mas existem evidências de que o verdadeiro cabeça do plano foi outro prisioneiro que não escapou da ilha. Dizem que roubaram armas. O FBI declarou que os prisioneiros provavelmente se afogaram nas águas geladas da Baía de São Francisco. Mas os corpos nunca foram encontrados. Então, o que realmente aconteceu com eles? Essa é a história real da fuga de Alcatraz, contada pelas pessoas que estavam lá, incluindo um condenado que ajudou os fugitivos. Todos os que sabiam do plano torciam pelos fugitivos. E quando souberam que tinha dado certo, eles torceram mais ainda. Quando a fuga foi reconstituída sob as mesmas condições que os prisioneiros enfrentaram, surgiram novas pistas sobre o destino dos 3 homens que realizaram a fuga mais famosa da história das penitenciárias americanas. Histórias verdadeiras. Fuga de Alcatraz. No amanhecer do dia 12 de junho de 1962, os guardas de Alcatraz tiveram uma grande surpresa. 3 prisioneiros não acordaram. Pelo menos, foi o que pareceu. Eu coloquei o rosto perto das barras, mas só percebi que era uma cabeça falsa quando eu estiquei o braço, toquei no travesseiro e a cabeça caiu no chão. Esse foi o primeiro sinal que eu vi. Levei um baita susto, eu até dei um salto para trás. Quando o alarme disparou, imediatamente eu comuniquei ao meu barco. Demos voltas e voltas em torno da ilha, procurando os fugitivos nas cavernas e em todos os lugares. Encontramos vários objetos que pertenciam a eles. The escape triggered the greatest manhunt in San Francisco's history, as agents of the FBI, Coast Guardsmen, Highway Patrol, Sheriff's deputies, and local police joined in the search. A enorme caçada trouxe poucos resultados. Com exceção da descoberta de destroços do que parecia uma balsa de borracha, nenhum fugitivo foi visto e nenhum corpo foi encontrado. Não houve nenhum carro roubado, nenhum furto, nenhuma loja de roupas saqueada ou nenhum assalto que pudesse ser atribuído a eles. O que eu quero dizer é que esses crimes aconteceram, mas foram solucionados, apontando outros culpados. Em Alcatraz, o código de silêncio dos condenados pairava sobre todos como a neblina de São Francisco sob a prisão. 14 de junho de 1962, 2 dias após a fuga. A única pessoa disposta a falar com o FBI é o 4º condenado do grupo fugitivo, Allen West, que por algum motivo ficou para trás. Ele alega que a fuga foi ideia sua e que surgiu quando ele passou um tempo na famosa ala de punição da Rocha. Saí do buraco em 5 de maio do ano passado e comecei a pensar em uma maneira de fugir daqui. West dá o crédito a si mesmo, e não a Frank Morris, de ser o cabeça do plano. Mas realmente foi ele o arquiteto de um plano de fuga tão brilhante? Alan Clayton West foi enviado para Alcatraz em 1957 e chegou com a reputação de ser violento e de ter tentado fugir várias vezes. Sua natureza agressiva o fazia permanecer ainda mais horas na cela do que os outros prisioneiros. Mas ele usou esse tempo para imaginar uma fuga genial da sepultura de concreto e aço onde o aprisionaram. Alcatraz foi projetada para abrigar prisioneiros que outras prisões não conseguiam controlar. A reputação de ser a prova de fugas vinha não apenas da forte correnteza ao redor de toda a ilha, mas também da própria arquitetura do presídio. A área das celas era formada por 4 blocos independentes. Cada bloco continha dezenas de celas, de costas para outra, e com 3 andares. No fundo das celas, atrás de uma parede de concreto com 20 centímetros de espessura, havia um corredor estreito, repleto de tubulações que alcançavam até o teto do bloco de celas. O bloco inteiro de celas foi construído por condenados, e o resultado é que o trabalho apresenta variações, assim como a qualidade do concreto. Em algumas partes, o concreto continua muito forte e firme. Mas, chegando perto do chão, o estado do concreto é diferente. Alan West não tinha uma boa relação com os guardas e recebia os piores trabalhos, como limpar a sujeira
e remover entulhos no corredor atrás de sua própria cela. Aviso quando terminasse. Muito bem. Obrigado. Com isso, ele teve a oportunidade rara de procurar pontos fracos na estrutura de concreto da prisão. West se deparou com algo que um prisioneiro de Alcatraz só poderia sonhar em encontrar. Escondido atrás de uma grade de ventilação, havia um jogo de serras enferrujadas e lixas enroladas em papel impermeável, que provavelmente haviam sido abandonadas em uma tentativa anterior de fuga. No mês anterior à fuga, Jolene Babiak, filha de um policial de Alcatraz, estava vivendo na ilha. West tinha acesso a essa área por onde os fugitivos escaparam depois. Ele diz que foi ideia dele. Realmente acredito que a ideia foi dele e que ele convenceu os outros a participar. Acho que eu descobri um jeito de fugir daqui, pelo corredor de serviço atrás das celas. Eu nunca vi esse corredor. Como você sabe? Eu limpei esse corredor. Primeiro, West comentou sobre o plano com dois irmãos, John e Clarence Anglin. Ambos eram bons nadadores e fortes fisicamente, mas nenhum dos dois sabia usar bem a cabeça. John Anglin, ou JW como era conhecido, era um assaltante de bancos fracassado que também foi parar em Alcatraz após inúmeras tentativas de fuga de outras penitenciárias. Ele chegou a Alcatraz em outubro de 1960. John só havia estudado até a 3ª série, então ele sabia multiplicar, mas não sabia dividir. Seu irmão, o Clarence, supostamente estudou até a 5ª série, equivalente a 10 anos de idade. Clarence Anglin se juntou ao irmão mais velho John em Alcatraz em janeiro de 1961. Eles eram criminosos do tipo que roubavam postos de gasolina à noite, até roubarem um banco no Alabama, onde há a pena de morte para assaltantes de banco. Tem um jeito. Pra quê? Pra sair daqui. Talvez pelo telhado. Olha, eu pensei no... West percebeu que eles seriam bons companheiros de fuga e os convidou para participar do plano. Silêncio, tá vendo um guarda. Conversando com John Anglin, eu percebi que ele já pensava em uma maneira de fugir. Ele disse que pelos dutos de ventilação a gente chegaria ao telhado. Então, nós planejamos como fugir e nadar até o continente. E chegando na praia, como atravessamos a baía? Não sei. Vamos roubar alguma coisa. Capas de chuva. Vamos vestir uma capa de chuva e atravessar nadando. E esse é seu plano? Depois, em dezembro, Frank Morris se juntou a nós. Bem-vindo ao Alcatraz, Frank. Eu até queria dizer que é um prazer estar aqui. Há quanto tempo? Eu soube que vocês estão planejando fugir daqui e imaginei que talvez precisassem de ajuda. Tem alguma ideia? Tenho. Eu sei como fugir daqui. Agora, o grupo fugitivo estava completo. Podem confiar em mim. A ficha criminal de Franklin Morris era extensa e incluía envolvimento com drogas e roubos desde a adolescência. Ele chegou a Alcatraz em janeiro de 1960, com a reputação de ser o Henry Houdini do sistema penitenciário americano. Ele tentou fugir de todas as instituições onde o aprisionaram. Apenas a rocha, a prova de fugas, poderia detê-lo, pelo menos em teoria. Frank Morris foi interpretado por Clint Eastwood. E claro que ele tinha o jeitão do Clint. Ele era um homem bonito, com uma bela cabeleira e era muito inteligente. Still reading that Bible? Oh, yeah. It's opening up all kinds of new doors. Mas mesmo entre as testemunhas que estavam na ilha de Alcatraz na noite da fuga, não há concordância em relação a quem exatamente bolou o plano. Até no filme que Clint Eastwood fez, eles mostram o Frank Morris como o cabeça do plano. Mas não foi assim. O John Anglin bolou o plano. Eu acho que a ideia foi do West. Ele trabalhava na manutenção e eles fugiram pelo corredor de serviço. Morris foi o cérebro do plano. Ele tinha inteligência para isso. Foi ele quem orientou. Os outros fugitivos disse o que deviam fazer e como deviam fazer. Entretanto, durante os meses que antecederam a fuga, existem evidências de que foi Ellen West que iniciou o plano e o tornou possível. Morris certamente contribuiu, mas os irmãos Anglin também ajudaram. A primeira fase da fuga começou quando Clarence Anglin descobriu como fazer formões usando colheres roubadas do refeitório.
O Clarence roubou uma colher e fez alguns furos no cimento perto da grade de ventilação. Depois, o resto de nós roubou mais colheres. Afiamos as colheres para elas ficarem iguais às chaves de fenda e começamos a furar o cimento. A partir disso, os 4 condenados trabalharam juntos como uma equipe afiada. Começávamos depois da contagem das 5h30 e trabalhávamos até a contagem das 9h30. A primeira tarefa foi cavar buracos no cimento em volta das pequenas grades de ventilação no fundo das celas. Assim, eles poderiam entrar no corredor e escalar até o topo do bloco de celas. Geralmente, eles trabalhavam durante as horas da música, entre as 6 e 7 horas da noite, quando a gente tocava os nossos instrumentos na cela. Havia muito barulho na área das celas. As celas dos irmãos Anglin eram vizinhas uma da outra. E a do Morris era vizinha minha. A grade tá podre. Tá saindo. Não vai demorar pra gente sair daqui. Continue cavando. Em uma noite, um irmão Anglin vigiava enquanto o outro trabalhava. Na noite seguinte, eles invertiam as posições. Morris e eu fazíamos a mesma coisa. Ei, para. Pode ir, mas tenta não fazer barulho. Só fale comigo se ouvir alguma coisa. Os pedaços de cimento retirados da parede eram cuidadosamente jogados na pia. E quando os buracos ficaram maiores e mais difíceis de esconder, os 4 começaram a construir grades falsas, tão bem feitas que os guardas nunca desconfiaram. Agora, Morris e os irmãos Anglin trabalhavam fora das celas durante a noite, durante o tempo livre entre as contagens feitas pelos guardas. Eles montaram uma oficina no topo do bloco de celas, onde começaram a construir cabeças falsas para fazer os guardas pensarem que suas celas estavam ocupadas. A oficina não ficava a mais de 10 metros de um corredor de observação e normalmente ficaria bem à vista dos guardas. Mas um golpe psicológico genial de Ellen West tornou a oficina invisível. Bom, naquela parte foi onde os irmãos Anglin e o Morris montaram a oficina, onde eles fabricavam os equipamentos da fuga. West havia trabalhado num projeto de pintar a área das celas. West tinha um truque muito eficiente. Ele subia lá no alto e varria o topo do bloco, fazendo a poeira cair no chão. Olhando qualquer fotografia de Alcatraz, vemos que o chão de concreto brilhava de tão limpo. Dava para comer naquele chão. E quando West varria a poeira e as pessoas reclamavam, ele dizia: bom, mas lá em cima está muito sujo e eu preciso pintar, mas posso evitar a sujeira pendurando uns cobertores. Ele recebeu autorização para pendurar mais de 30 cobertores sobre as barras. Então, na prática, toda essa área ficava bloqueada da visão dos guardas. E esses cobertores ficaram lá por 6 semanas, até eles fugirem. Mas a oficina montada por West ficou conhecida pelos prisioneiros de Alcatraz, que claramente apoiavam seu plano de fuga. Um deles era Darwin Coon. John veio falar comigo 6 meses antes deles fugirem e perguntou se eu arrumaria ferramentas para ele. Eles conseguiram roubar alguns itens do hospital, como band-aids e outros materiais para modelar as cabeças artificiais e depois pintar por cima. Mas os irmãos Anglin não tinham talento para pintar, acredite em mim. Então, eles conversavam com outros condenados e diziam: eu preciso de ajuda para pintar. E eles ajudavam. Mas, sem dúvida, o maior desafio foi construir a balsa que os transportaria através das águas geladas e traiçoeiras da Baía de São Francisco. Quanto melhor fosse a balsa, maiores seriam as chances de sobrevivência. Mas como eles poderiam encontrar os materiais certos em uma prisão de segurança máxima? Mais uma vez, a resposta veio com a ajuda de outros prisioneiros que forneceram aos fugitivos o que seria o material da balsa: capas de chuva impermeáveis. John Anglin perguntou: você tem uma capa de chuva? Eu disse sim, e ele disse: preciso dela. Então eu saí da cela com ela, ele entrou com ela. Foi assim que eles conseguiram as capas de chuva.
Nós usávamos as capas no pátio. Depois o John, o Clarence ou um dos outros voltava para as celas vestindo as capas. Não havia restrições de quantidade de capas de chuva que eles podiam ter, porque nós jamais imaginaríamos que eles fariam uma balsa inflável com elas, mas eles fizeram e ficou muito boa. Nada mal. Havia uma linha de abastecimento entre as celas e a oficina. Os fugitivos reuniram mais de 50 capas de chuva, mais do que suficientes para construir uma balsa e 4 coletes salva-vidas. West foi o único dos 4 que trabalhou na fuga exclusivamente em sua cela. O motivo, segundo seu depoimento para o FBI, foi porque ele acidentalmente fez um buraco tão grande na cela que poderia ser detectado facilmente pelos guardas. Seus cúmplices consertaram sua grade com cimento, mas deixaram o buraco tão pequeno que ele não conseguia sair. O West tinha quebrado a grade de ventilação um pouco demais e os irmãos Anglin, segundo ele, fecharam o buraco por fora com um pouco de cimento. Na oficina, os irmãos Anglin assumiram a maior parte da responsabilidade de construir a balsa. A balsa tinha mais ou menos 4 metros por 2, com flutuadores de 40 centímetros nas pontas e embaixo. Mas preso na cela, West não podia saber ao certo o tamanho da balsa ou se ela havia ficado mesmo bem feita. Há fotografias. Aparentemente, eles usaram uma cola forte solúvel em água. A balsa foi até costurada à mão. O que não parece boa ideia, mas foi feita assim, colada e costurada. É outro possível motivo para o West não ter fugido. Ele pode ter pensado, acho que eu não vou fugir nessa balsa. No começo de junho, a balsa e outros equipamentos da fuga estavam quase prontos. Segunda-feira, 11 de junho de 1962, 20h45. Depois de 6 meses de preparação, os 4 condenados finalmente estavam prontos para fugir. Apaguem as luzes auxiliares. Morris apareceu atrás do bloco de celas com uma boa notícia. Me dá água. A fuga poderia acontecer naquela noite. O Morris apareceu às 8h45 da noite e disse que iam abrir caminho até o telhado. Ele disse que estava com sede, então eu dei água para ele. Obrigado. Pode fechar. Morris disse que eles iam fugir naquela noite, se conseguissem tirar a tampa do ventilador do telhado. Ele disse que já tinham tirado os parafusos e tirariam a tampa até às 9h30. Por algum motivo, West esperou até a noite da fuga antes de tentar retirar o cimento que ainda o mantinha preso em sua cela. É difícil entender alguém que passou um ano planejando ativamente uma fuga e trabalhou nela por 6 meses não conseguir sair da cela naquela noite. Eu tentei chutar para arrancar o resto do cimento, mas eu não consegui. Clarence tentou me ajudar um pouco, mas também não conseguiu. Não dá pra quebrar isso. É claro que dá. A gente tem que conseguir tirar isso daí. Só uma britadeira pra arrancar esse cimento. Eu vou com vocês. A ideia foi minha. Eu planejei a fuga inteira. Então pode ser verdade que eles tenham fechado tão bem o buraco que não deu mais pra abrir. Morris retorna pela última vez à sua cela. 21h30. Ele, West e os irmãos Anglin precisavam estar presentes na contagem das 9h30, a última antes das luzes da prisão serem apagadas naquela noite. Os guardas continuariam as contagens durante a noite, a cada hora, mas de agora em diante eles contariam apenas as cabeças dormindo nas celas escuras. Essa parte do plano deu a eles algo absolutamente importante: tempo. Se os guardas fossem enganados pelas cabeças falsas, o alarme só seria acionado na primeira contagem da manhã. E nesse momento, Morris, West e os irmãos Anglin planejavam estar muito longe.
Restava pouco mais de 1 hora para a fuga. E Morris e os irmãos Anglin estavam ocupados com os preparativos finais do plano. Eles tiveram que empacotar tudo, incluindo a balsa, para carregar confortavelmente pelo caminho cheio de obstáculos que eles enfrentariam. Enquanto isso, o esforço de West para quebrar o cimento não produzia qualquer efeito. E agora, o que eu faço com isso? Tenta fazer uma alavanca. Morris retornou à cela de West com um pé de cabra improvisado. Ele prometeu que traria os irmãos Anglin para ajudar a arrancar a grade. Depois, ele subiu ao topo do bloco de celas. Aguenta firme, eu já volto. Mas West nunca o veria novamente. O Morris foi chamar o Clarence para ajudar a abrir o buraco. Isso foi às 9h37, mas foi a última vez que eu vi o Morris. West realmente não consegue se soltar. Ou foi nesse momento em que ele perdeu a coragem? De qualquer jeito, a partir daquele momento seria uma fuga de 3 homens. E aí? A gente precisa ir agora. Vai, pode ir. Está quase o obstáculo seguinte era abrir caminho até o telhado. Isso provavelmente não foi muito difícil, porque os irmãos Anglin passaram semanas serrando os parafusos que prendiam a tampa do ventilador. Tá saindo. O caminho até o telhado estava liberado, mas agora eles corriam o risco de serem vistos pela única torre com vista para a área de celas. Frank, Clarence. Eles podiam ser vistos por qualquer pessoa no farol e havia um vigia na torre do farol. Era um risco calculado. Vale lembrar que os guardas não imaginavam que algum prisioneiro pudesse escapar por aquela área. Então a área não era muito vigiada. Assim que eles saíram, e nós baseamos essas informações nas evidências fotografadas pelo FBI, eles saíram pelo duto do ventilador o mais rápido possível, provavelmente juntaram todo o equipamento e seguiram em linha reta naquela direção, onde ficava a extremidade final do prédio da prisão. O ponto mais longe da torre de vigia, praticamente num ponto cego. Falta pouco. Vamos conseguir. A próxima parte da rota testaria a força e a coragem dos fugitivos. Havia um enorme tubo de ventilação paralelo à parede. Eles agarraram no tubo e deslizaram até chegar lá no pavimento. Não foi encontrado nenhum sinal de que algum deles tenha se ferido nessa descida de 14 metros até o chão. Para uma prisão de segurança máxima, é surpreendente restar apenas uma cerca de 4 metros de altura para eles escalarem. Seis meses de planejamento fizeram os fugitivos superar todos os obstáculos de segurança máxima da rocha, exceto um. Eles chegaram ao mar por um caminho na parte nordeste de Alcatraz e começaram a inflar a balsa e os coletes salva-vidas improvisados. A 2.800 metros de distância, ao alcance da vista naquela noite iluminada pela lua, estava a praia deserta de Angel Island. Segundos após saírem da ilha de Alcatraz, Frank Morris e os irmãos Anglin sentiriam o incrível poder e a temperatura gelada das águas da Baía de São Francisco. Os fugitivos nunca mais seriam vistos. West disse ao FBI que finalmente conseguiu chegar ao corredor onde Morris havia deixado uma cabeça falsa para ele, apelidada de Oink. Quando eu cheguei no corredor, eu vi que eles tinham deixado o Oink lá. Eu coloquei a cabeça na cama e levei minhas 2 calças, camiseta e jaqueta para o telhado. Quando West chegou ao topo do bloco de celas, tudo o que ele encontrou foi o 4º colete salva-vidas e uma segunda balsa, apenas parcialmente pronta. Eu soube que eles tinham fugido.
Porque todas as coisas que eles tinham feito, as coisas que eles falavam, não estavam mais lá. Sozinho no telhado, West precisava descobrir se ele ainda tinha alguma chance de alcançar os outros 3. Mas ele só pôde ver o mar aberto, sem nenhum sinal de uma balsa navegando em direção a Angel Island. Esse foi o fim do sonho de fuga de West. Ele passaria o resto da vida na prisão. Cinco dias depois da fuga, um cartão postal chegou ao escritório do FBI em São Francisco com 3 assinaturas: de Frank Morris, de John e Clarence Anglin. E uma mensagem: haha, conseguimos. Entretanto, nem a caligrafia nem as impressões digitais foram identificadas como sendo dos fugitivos. Whatever their fate, the 3 convicts have apparently accomplished a feat that many have tried with no success. Depois de uma intensa perseguição, o FBI concluiu que Frank Morris e os irmãos Anglin devem ter se afogado na Baía de São Francisco. Destroços da balsa foram a única pista que eles deixaram para trás e pareciam sustentar a teoria do FBI. Mas a fuga foi planejada com muito cuidado e era possível que os fugitivos tivessem chegado ao continente e deixado os destroços apenas como uma pista falsa. Se realmente escaparam, eles conseguiram de alguma maneira superar uma enorme força da natureza: as águas da Baía de São Francisco. Rolf Schenck estudou as poderosas correntes marítimas por décadas. Se a Angel Island foi o destino, Rolf acredita que eles enfrentaram um problema decisivo e a evidência disso pode ser encontrada aqui, em um modelo em escala que imita os movimentos da maré entrando e saindo da baía. É claro que eu conheço a história do que aconteceu na prisão dos fugitivos que planejaram escapar de Alcatraz aqui e nadar até a Angel Island. A direção da maré era de leste para oeste. A Angel Island fica praticamente ao norte de Alcatraz. Ela fica a 2.800 metros de distância, mas parece bem mais próxima. Na hora exata em que os fugitivos entraram na balsa, a maré começava a se direcionar para fora da baía. Tentar remar rumo norte, com a maré puxando de leste para oeste, seria um plano difícil sob qualquer circunstância. As marés são particularmente fortes na baía e teriam empurrado os fugitivos em direção à ponte Golden Gate, 5 quilômetros a oeste de Alcatraz. Eu vou colocar uma boia representando a balsa entrando na água aqui. Eu vou jogar no lado leste de Alcatraz. Vamos supor que eles mudaram de ideia no último minuto, porque repararam que a correnteza puxava de Alcatraz para a ponte Golden Gate. Se eles não lutassem contra a corrente e apenas navegassem seguindo a maré, eles seriam arrastados pela corrente em direção à ponte Golden Gate e chegariam lá em 1h30, 2 horas. É possível que eles tenham decidido não lutar contra a maré e remado até a ponte Golden Gate. Mas a forte maré não seria o único problema que eles teriam enfrentado naquela noite. Provavelmente o fator meteorológico mais importante era o vento, que era de 20 a 25 km por hora em direção à ponte. Provavelmente causando pequenas ondas em direção a Angel Island. De Alcatraz a Angel Island é quase rumo norte. Então eles enfrentariam um vento lateral, parecido com o vento que bate em mim agora. O vento atingiria a lateral da balsa. Isso significa que os ventos, na noite da fuga, teriam atingido os 3 homens na direção oposta às marés. E esses ventos podem ter sido fortes a ponto de anular o efeito da maré. Mas para saber se a maior força vinha da maré ou dos ventos, precisamos esclarecer outra questão antes. Os homens estavam sentados dentro de uma balsa bem feita ou estavam parcialmente submersos, apenas apoiados em um dispositivo flutuante mal feito?
Se eles estavam acima da superfície, dentro da balsa e não nadando na água, o vento foi um fator mais importante do que a maré. A relação seria de mais ou menos 3-1. Mas se eles estavam nadando, a maré exerceu uma força bem maior. Mas a balsa era realmente bem feita? Era suficiente para transportá-los em segurança? Ou poderia afundar a qualquer momento? A única maneira de testar é construindo uma balsa com os mesmos materiais usados pelos fugitivos. Assim como os irmãos Englin, James Schmidt é um habilidoso carpinteiro. Trabalhando em sua garagem em São Francisco, ele vai usar os mesmos materiais que eles usaram: capas de chuva impermeáveis, cimento à prova de água e ferramentas de corte. Ele também viu fotos dos restos de outra balsa deixada para trás na oficina dos fugitivos, que revela dicas detalhadas sobre os métodos de construção. Eu tenho alguns ponchos e capas de chuva. São modelos que encontramos, parecidos com os originais da época. E eu vou tentar fazer uma balsa usando cola de borracha, talvez cimento de contato e resina epóxi. Mas eu ainda não sei ao certo qual vai ser o resultado de tudo isso, porque eu nunca fiz isso antes. Cada capa dessas está num estado diferente de deterioração. Eles tiveram de trabalhar com isso. Se eles não tivessem visto estas falhas antes, eles só descobririam quando entrassem na água. E de uma maneira bem abrupta e violenta. Eu sei que isso não é impermeável, então é inútil para mim. Mas isso aqui pode flutuar. Não. Eles fizeram isso em baixa temperatura, com medo de serem pegos a qualquer momento. Essa é uma maneira muito boa de resolver. Porque além de reforçar, a cola de borracha pode vedar os furos e tornar o material impermeável. E além disso, eles também costuraram manualmente e vulcanizaram o material usando a tubulação de vapor. Uma solução muito inteligente. Olha como ficou. É uma das boias da balsa. Eu vou vedar este lado. 3 homens, 3 boias. Um tubo aqui para encher a balsa. Cada homem tinha de cuidar de um tubo. Eu acho que vai funcionar. Antes de Jamie terminar sua balsa, ele vai ter uma boa ideia do esforço físico necessário para realizar a travessia entre Alcatraz e Angel Island. Sob condições de maré e vento parecidas com as enfrentadas por Morris e os irmãos Englin, naquela noite de junho de 1962, ele vai seguir 3 oficiais da Guarda Costeira Americana enquanto eles conduzem um simples experimento para descobrir quanto tempo demora, sob as melhores circunstâncias, para chegar até Angel Island. Matthew Crow, Dan Strange e Steve Murdoch conhecem bem essas águas. Eles têm ótimas condições físicas. Não passaram anos se alimentando em uma prisão e vão remar em um bote moderno de borracha, com a proteção extra de roupas de mergulho. Estão prontos? Sim, eu tô. Agora a direção da maré segue para fora da baía. Quanto mais próximos estiverem da Angel Island, mais a forte correnteza irá arrastá-los em direção à ponte Golden Gate. Estamos na direção certa, não é? Mas a gente ainda não pegou a corrente. Ainda bem que a gente não tá fazendo isso à noite. É. Além disso, a gente tá protegido da água, menos quando você espirra em mim. Assim como na noite da fuga, a temperatura da água é de aproximadamente 14 graus Celsius. Mas se eu não tivesse usando as roupas de mergulho e as botas, os meus pés estariam congelados. Qualquer pessoa submersa sem proteção nessa temperatura por mais de 1 hora correria o risco de desenvolver hipotermia, uma queda na temperatura do corpo humano, causando perda de coordenação muscular, confusão mental e dificuldade respiratória. Sem a possibilidade de um resgate imediato, as consequências da hipotermia podem ser fatais. Em algum momento, a desidratação afetaria a gente. O primeiro sinal é exaustão, dentro da primeira hora, e depois vem a perda de consciência. Vocês estão remando há 17 minutos. Parece que a gente não está se aproximando. Claro que estamos. Você está com frio ou calor? Médio. Médio? Pelo menos você não está de jeans. E também não está submerso na água. Espera até ver a balsa que eu construí. Você agradeceria por estar nesse bote. Vai ser impossível eles conseguirem.
Sem chance. Pensando bem, isso é impossível. Eles estão indo bem, mas estão completamente secos, usando roupas de mergulho e um bote profissional e remando com remos modernos. Ah, tá sentindo essa corrente? Ah, olha só, tá passando pela gente agora. Ah, será que dá pra passar por aqui? Restando apenas 100 metros para Angel Island, eles enfrentam a correnteza mais forte de todas. Se continuar assim, o bote vai acabar virando pra lá. Eles estão sendo levados para longe da praia e precisam remar com força para conseguir chegar. Ah, minha nossa, falta pouco. Apesar da distância aparentemente curta entre Alcatraz e a Angel Island, eles enfrentam a correnteza. 3 homens com boa forma física, remando em um bote moderno, demoraram quase 1 hora para atravessar apenas 2.800 metros. Ah, até que enfim. Jamie faz alguns ajustes de última hora no que ele acredita ser uma balsa muito parecida com a usada pelos fugitivos. Mas ele enfrenta muitos problemas. Olha só, agora que eu tô vendo quantos pontos fracos essa balsa pode ter. Tá ouvindo? Tá ruim. Essa emenda tá muito ruim, muito ruim. Esse aqui é o flutuador que tá dando mais problemas. O que eu vou fazer é espirrar água com sabão nas emendas, já que eu não tenho uma banheira com água para colocar o flutuador e testar se funciona. Esse sabão é a melhor opção. Tá vendo essas bolhas que estão se formando? São vários vazamentos independentes. E isso é desanimador. Mas no fundo não é surpresa. Tá bom assim. É só encher e tá pronta novamente. Rema, 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 rema. Rema, rema, rema. Eu vou dobrar esse lado pra cima. Bem assim. Temos uma balsa. Eu não apostaria a minha vida nisso. Olha lá, prometo que não vão dar risada. A balsa de Jamie está pronta para a viagem inaugural. Bom, isso aqui é uma balsa. Ela nunca navegou na água. Então, nós vamos encher a balsa e ver do que ela é capaz. Nossa, que incrível! Infelizmente, a balsa durou apenas 10 segundos. Uma balsa assim não tem estabilidade. E os oficiais da guarda costeira logo mudam de estratégia. Agora, a balsa se tornou apenas um dispositivo flutuante. Se algo assim aconteceu de verdade, a balsa pode até ter ajudado, mas deve ter demorado muito mais para fazer a travessia de Alcatraz. Ou nem tenha sido possível. Eles chegaram bem mais longe do que eu imaginava. Eles chegaram bem longe, mas aconteceu exatamente o que eu achei que aconteceria. Ah, não! Homem ao mar. Agora, Jimmy está mais nervoso do que entretido e embarca em uma missão de resgate. Se os fugitivos tivessem nadado apoiados na balsa, teriam ficado submersos por bem mais do que 1 hora e chegariam ao ponto em que surgiriam os primeiros efeitos de hipotermia. Isso acabaria com o fôlego deles rapidinho e reduziria bastante o batimento cardíaco. Depois de ficar entre 30 e 60 minutos na água, eles ficariam exaustos e talvez até inconscientes. E o tempo de sobrevivência seria entre 1 e 3 horas. Eles não tinham roupas de mergulho, então esse é o Sem critério. roupa de mergulho seria impossível. Bom trabalho, pessoal. Obrigado. Mas uma falha catastrófica na balsa significaria que nenhum dos 3 sobreviveria? Seria impossível a balsa ter resistido. Eu acho que eles afundaram na água a 14 graus, com a maré a 11 quilômetros por hora. Então eles não sobreviveram. Eles eram condenados que estavam presos há muito tempo. O pouco exercício que eles faziam era o que podia ser feito no pátio de recreação. Então, fazer isso de primeira, sem nunca ter entrado naquela água, sem saber para onde iam, as chances de sucesso eram pequenas. Mas seria um pensamento otimista demais acreditar que eles superaram todas essas dificuldades? Talvez não. 6 meses depois, durante uma noite chuvosa em dezembro de 1962, 2 prisioneiros escaparam da área de celas. John Paul Scott e Daryl D. Parker herdaram essa fuga de outro prisioneiro que havia sido transferido.
Eles conseguiram serrar as barras de uma janela, saíram pela janela, mas Daryl D. Parker torceu ou quebrou o pé enquanto descia um penhasco. E quando ele conseguiu chegar à praia, John Paul Scott já havia fugido. E Scott usou luvas cirúrgicas. Então, ele inflou as luvas cirúrgicas e flutuou até São Francisco. Ele queria ir até a cidade e acabou parando embaixo da ponte Golden Gate. Scott sobreviveu em águas bem mais geladas do que em junho. Quando foi encontrado por adolescentes nas rochas debaixo da Golden Gate, ele não conseguia se mover e estava em choque profundo por causa da hipotermia. Mas Scott é o único prisioneiro conhecido que nadou de Alcatraz até o continente e sobreviveu. Sua recompensa foi retornar a Alcatraz em um barco da prisão. Desde a grande fuga de Alcatraz, Frank Morris e os irmãos Anglin se tornaram personalidades famosas que supostamente passaram a vida fugindo. E o filme de Hollywood só fez com que ficassem ainda mais famosos. Na imaginação popular, Frank Morris era Clint Eastwood. When's your birthday? I don't know. Geez, what kind of childhood you had? Short. Por outro lado, Allen West caiu no esquecimento e continuou no escuro de uma cela de prisão até sua morte em 1979. Sua participação fundamental no planejamento da fuga foi esquecida. Essa fuga reescreveu as regras de habilidade, criatividade e ambição, mas ainda parece provável que o homem que ficou para trás tenha se dado melhor. As chances contra Morris e os irmãos Anglin eram enormes. As fortes correntezas e as águas geladas da Baía de São Francisco formavam um obstáculo aparentemente insuperável. E não existe nenhuma evidência concreta de que eles tenham conseguido chegar ao continente. Alguns fragmentos da balsa encontrados na baía na manhã seguinte sugeriam que eles haviam se afogado em algum lugar entre Alcatraz e a Angel Island. Mas, e se esses fragmentos foram o último golpe brilhante de enganação? E se eles sobreviveram apesar das evidências em contrário? Se for verdade, mais impressionante do que a fuga de Alcatraz foi o fato de os fugitivos terem desaparecido para sempre.